Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Nos encontramos aqui para juntos buscarmos a Deus, orando, estudando a palavra bíblica e refletindo a respeito desse grande amor de Deus. Esse Deus que está com você, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele quer falar ao nosso coração, Ele quer manifestar sua bondade. Ele derrama com abundância sua graça sobre nossas vidas. Quero convidar você a ouvir uma porção do Salmo 104. O Salmo diz assim: Fazes as fontes derramarem água nos vales e os riachos correrem entre os montes. Todos os animais bebem dessa água e os jumentos selvagens matam ali sua sede. As aves fazem ninhos junto aos riachos e cantam entre os ramos das árvores. De tua habitação celeste envias chuva sobre os montes e enches a terra com o fruto do teu trabalho. Fazes o pasto crescer para os animais e as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que da terra colham seu alimento, vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele, pão para dar forças. As árvores do Senhor são bem cuidadas, os cedros do Líbano que Ele plantou. Nelas as aves fazem seus ninhos, nos ciprestes as cegonhas têm seu lar. No alto dos montes vivem as cabras selvagens, nas rochas se escondem os coelhos silvestres. Fizeste a lua para marcar as estações e o sol sabe a hora de se pôr. Envias a escuridão e se faz noite quando vagueiam os animais do bosque. Os leões jovens rugem por sua presa, saem à procura do alimento que Deus lhes provê. E ao amanhecer eles se recolhem, voltam à toca para descansar. O salmista percebe a natureza como essa criação de Deus, de um Deus que é ativo e que também mantém a criação. Nosso Deus, esse que nós cremos, o Deus bíblico, Ele não é apenas criador, é mantenedor de todas as coisas. Tudo é dele, com a sua força ele mantém galáxias, planetas, com o seu poder sustenta a vida, os ciclos da natureza e a nossa existência. Mas nem sempre estamos conscientes dessa ação sustentadora de Deus. Em nossa arrogância achamos que conquistamos por nossas próprias forças, que realizamos a partir do nosso próprio saber, e esquecemos que somos finitos e passageiros. Esquecemos que dependemos de Deus, que é Ele quem mantém todas as coisas com a sua mão poderosa. Quero convidar você a colocar a vida diante desse Deus, desse Senhor, e refletir a respeito do que você tem recebido. De que forma esse cuidado de Deus tem se manifestado também na sua vida. As coisas que você tem podido realizar, como você percebe Deus por trás disso, lhe fortalecendo, lhe dando capacidades. Você tem reconhecido esse cuidado de Deus, essa bênção de Deus em tudo que você faz? Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos em Ti aquele que sustenta todas as coisas. Reconhecemos, Senhor, que não está em nós manter, Senhor, esse universo em perfeito funcionamento. Não está em nós fazermos o sol nascer, a lua aparecer. Senhor, Tu és aquele que mantém todas as coisas e nós também, Senhor, somos mantidos por Ti. Queremos nos colocar de forma humilde na Tua presença, reconhecendo que muitas vezes nós esquecemos dessa Tua generosidade que nos envolve por meio da criação, que nos alcança em diferentes momentos da nossa vida e nós acabamos olhando apenas para nós mesmos. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoa quando achamos que é a nossa força que conquista, que faz, que realiza. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos dá essa percepção
da tua presença, da tua ação, do teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para tudo isso que Deus tem nos dado e não reconhecemos a graça e o cuidado dele, nós, na verdade, estamos desconectados desse Deus cuidador. Mas apesar disso, apesar da nossa falta de percepção, apesar do nosso pecado, Jesus veio para nos tornar justos por meio da sua morte e ressurreição. Como lemos na carta aos Romanos, Jesus foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Que essa palavra possa, mais uma vez, encontrar espaço no teu coração, que você possa não apenas lembrar que Deus é também generoso em perdão, mas que você possa viver a partir desse perdão. Agradeça a Deus, agradeça por essa graça generosa, agradeça pelo perdão, pela salvação, agradeça por todas as dádivas, os presentes que você tem recebido. Deus tem sido generoso, agradeça. Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Quando eu era ainda muito criança, uma vizinha da minha avó tinha na sua casa, no pátio da casa, um grande pé de amoras. Era gigante. Quando era tempo de amoras, esse pé de amora ficava repleto, cheio, carregado, milhares de pequenas amoras roxinhas e muito doces. A vizinha, que não tinha netos, às vezes nos chamava para partilhar aquela dádiva. A gente subia naquele gigantesco pé de amoras e comíamos o quanto nós pudéssemos. A boca ficava roxa, as mãos ficavam roxas, as roupas ficavam roxas. Ficávamos horas ali comendo e nos divertindo, nos deleitando com aquele sabor. E quando a gente não aguentava mais,
A gente olhava na volta e parecia que nenhuma mora havia sido tirada. Tamanha era a exuberância, tanta era a abundância que a natureza nos mostrava através daquela árvore. A vizinha fazia tanta geleia que ela nem conseguia comer toda essa geleia, ela podia presentear, repartir com os vizinhos. E ainda assim, quando a gente olhava pelo chão, a gente percebia que ainda muitas e muitas e infinitas amoras tinham caído sem ser colhidas. Abundância. Aquela experiência me impactava, me impacta ainda hoje. Muitas vezes eu paro para refletir a respeito dessa generosidade divina que é expressada por meio da criação. Imagine uma fruta, um mamoeiro, por exemplo. Nós tínhamos muitos no fundo de casa. Ele carregava com dezenas de frutos. E quando minha mãe abria uma daquelas frutas, dentro de uma mão, centenas de sementes. Eu nunca parei para contar, mas eram muitas. Se cada uma dessas pequenas sementes fosse plantada, ela se tornaria um novo mamoeiro, que por sua vez geraria mais uma dezena de frutos. Exuberância. A natureza é exuberante. A generosidade de Deus, desse Deus Criador, está presente de forma maravilhosa em toda a criação. Você já parou para pensar nisso? O quanto Deus é generoso. Jesus nos convida também a contemplar essa generosidade de Deus manifestada por meio da natureza. E Ele faz isso na direção de nos fortalecer nossa fé, nossa confiança nele. Observe, por exemplo, o que Ele diz a respeito dos pássaros e dos lírios. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas, e no entanto nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Deus é generoso. Ele sustenta os pássaros, Ele confere beleza às flores. A própria existência do universo, a criação em si, a criação da vida é um ato de generosidade da parte de Deus. Deus não precisava de nada. Ele decidiu criar esse mundo para habitar nele, para compartilhar com outras criaturas da sua generosidade. Ele criou todo um universo. Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas. Tudo está nas mãos dele. E a sua generosidade se manifesta sempre novamente, de forma natural, mas também, em alguns momentos, se manifesta de forma sobrenatural. Deus supre e cuida daqueles que confiam nele. Ele promete isso na palavra bíblica. Isso pode acontecer por meio de algum milagre em algum momento da nossa vida, de algo que foge à nossa compreensão. Algumas histórias bíblicas expressam essa ação sobrenatural de Deus. No Antigo Testamento, em um tempo de seca e escassez, Deus sustentou de forma milagrosa um profeta e uma viúva com o seu filho. O profeta se chamava Elias e a Bíblia conta assim a história. Vamos acompanhar. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Serepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Serepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição. E depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel:
sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva novamente. Ela fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimentos para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. É uma história fantástica, uma história da generosidade de Deus. As viúvas, nesse tempo, viviam uma situação muito frágil. No Oriente Antigo, elas, sem a proteção de um homem que fosse por elas, que provesse alimentos, segurança, uma mulher teria com certeza muitas dificuldades. Ela teria dificuldades inclusive para levantar sustento sozinha. E numa situação como essa de seca e fome, pessoas como essa viúva eram as primeiras a passar por necessidades. A situação é triste. E Elias pede dessa mulher um passo de fé. Elias pede dessa mulher uma generosidade que muitas vezes pode nos parecer até difícil de compreender. Dar do pouco que ela tinha, com a promessa de que Deus cuidaria dela. A mulher confia, faz um pãozinho para o Elias, e aí a gente percebe aqui a fé e a generosidade se misturando, como acontece muitas vezes no contexto bíblico. A generosidade de Deus desperta a nossa fé desperta, por sua vez, generosidade. É verdade que esse texto muitas vezes é usado de uma forma distorcida, como se essa promessa de Deus ela fosse uma garantia de que nós sempre tivéssemos fartura. Na história dessa viúva, Deus, em sua generosidade, supre de trigo e azeite aquela família, de forma sobrenatural. Ela, o seu filho, o profeta Elias, são sustentados por muito tempo. Mas generosidade nem sempre significa fartura. Nem sempre seremos servidos por Deus como num buffet variado. Às vezes a generosidade de Deus se manifesta através de um pedaço de pão. Um pedaço de pão que somos chamados a receber com gratidão. Eles passam muitos dias vivendo com pão. A generosidade de Deus se manifesta na nossa vida, na sua e na minha vida, de formas naturais, de formas sobrenaturais. Mas a maneira mais clara e profunda em que a generosidade de Deus se manifesta é na cruz de Jesus. Deus não apenas cuida de nós e nos supre por meio das coisas da natureza, mas Ele também nos salva e nos restaura. Apesar dos nossos pecados, Ele nos oferece graciosamente o perdão. É uma oferta generosa, que somente pode ser recebida e recebida pela fé. Ele, Jesus, foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus, como já lemos anteriormente. Ele não retém a sua ira, ele não fica irado para sempre, mas ele oferece a oportunidade da reconciliação e de uma nova vida. Em Jesus, ele toma a iniciativa e paga o preço para que pudéssemos estar novamente com ele. Nossa dívida foi quitada e a salvação oferecida através de Jesus. Essa é a maior demonstração de generosidade da parte de Deus. Para perdoarmos, precisamos ser generosos. Ele, Jesus, veio com humildade para que fôssemos reconciliados com Deus o Pai, mesmo quando nós não merecíamos. Aliás, a generosidade de Deus é, assim, escancarada, exagerada, muitas vezes constrangedora. Deus não é generoso quando nós merecemos. A generosidade de Deus não segue essa nossa lógica. Não é uma retribuição. A Bíblia diz que é graça, como um pai com seu filho. Quando temos
amor por nossos filhos, sabemos o que é ser generoso gratuitamente. Jesus usa também essa figura do Pai generoso para ensinar a respeito do perdão divino. Um pai desprezado e abandonado pelo próprio filho, mas que acolhe esse filho de volta, de forma muito amorosa, fazendo festa e restituindo os privilégios do filho. Essa história que lemos em Lucas capítulo 15 desafia nosso senso de justiça própria e aponta para o favor imerecido de Deus, que age de uma forma generosa, extravagante até, chega a nos constranger pelo seu amor. Recebemos o bem que não merecemos e até o mal que nos acomete em tantos momentos da vida é tornado por Deus em bem, por sua graça, por sua misericórdia. Quando aprendemos a confiar nessa generosidade de Deus, nossa vida é transformada. Nós encontramos uma paz profunda, plena. Uma paz como visto no relato bíblico que se chama Shalom, uma paz que inclui segurança, que inclui sustento, que inclui relacionamentos saudáveis, que inclui alegria, uma plenitude de vida. Mas essa graça generosa de Deus, que mexe conosco, também nos desafia a lidar com nossos instintos egoístas. E eu quero concluir com uma outra história contada por Jesus. Eu tomo a liberdade aqui de contá-la de uma outra forma, trazendo personagens e a situação para o nosso contexto. Uma tentativa de talvez nos conectarmos mais profundamente com esse ensino de Jesus. Um empresário tem um trabalho a ser executado. Ele tem uma data e até essa data ele precisa concluir o seu trabalho, entregar o seu produto. Por isso ele recruta funcionários. E no início do mês, então, contrata 2 pessoas. Combina com essas pessoas um salário mínimo pelo trabalho daquele mês, até que fosse concluída a tarefa. Depois de alguns dias, com receio de não conseguir concluir todo o trabalho na data prevista, ele contratou mais uma pessoa. E faltando 5 dias para a conclusão do prazo, ele contratou ainda mais um funcionário para que fosse possível terminar até no dia combinado. Concluído o trabalho, o empresário então passa a realizar os pagamentos para esses contratados. Ele começa por aqueles que foram contratados por último, e aquele trabalhador que trabalhou apenas 5 dias recebeu um salário mínimo. Assim também o outro, que havia trabalhado apenas metade do mês. Os 2 que haviam trabalhado o mês todo ficaram empolgados, e quando Jesus então faz o pagamento para eles, eles recebem também o mesmo valor. 2, cada um deles recebe um salário mínimo. Eles ficam incomodados. Como você se sentiria? Sendo um desses 2 primeiros contratados, aqueles que trabalharam muito menos receberam o mesmo que você. Aquele que trabalhou 5 dias recebeu o mesmo que você, que trabalhou o mês todo. Na história de Jesus, os primeiros trabalhadores reclamam. Claro, é injusto. Eles deveriam receber mais, pois trabalharam mais. O patrão respondeu assim, e aqui são palavras de Jesus. Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um salário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Como você se sentiria? Como você se sentiria sendo esse último contratado? Aquele que recebeu muito mais do que merecia? Como você reagiria diante da generosidade do seu patrão, do seu Senhor? Deus tem sido generoso com você? Você percebe a bondade de Deus na sua vida? Ou para você tudo parece fruto do seu próprio esforço e dos seus próprios méritos? Quero dizer que Deus realmente tem sido generoso. Deus é generoso, tem sido com certeza generoso com você.
Ele é generoso de muitas formas. Foi generoso na cruz, como falamos. A generosidade de Deus muitas vezes pode sim nos parecer até um tanto injusta. Por que recebemos tantas oportunidades? Por que podemos ter boas escolas, bons empregos? De que formas Deus tem suprido você? Talvez muitos de nós tenham podido empreender, gerar riqueza, usufruir da sua vida, viajar, curtir um bom vinho, um churrasco, por que não? Uma boa conversa com amigos, o viver em família, o reunir os filhos ao redor da mesa, uma boa e generosa refeição. Deus é generoso de muitas formas, nos dando disposição, capacidade, saúde, recursos. Deus é pródigo, Ele esbanja derramando com abundância. Então, agradeça. Usufrua, sim, de todo o bem que Deus tem derramado sobre a sua vida. Mas deixe também que transborde, para além de você mesmo. Deixe que essas bênçãos, elas reguem também aqueles que estão à sua volta. Porque essa é a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por tudo que Tu tens nos dado. Tu tens cuidado de nós e tens nos cercado de bênçãos. É verdade, Senhor, que às vezes algumas situações da vida são difíceis, mas nós não podemos negar o quanto temos bebido da Tua bondade. Especialmente, Senhor, queremos agradecer pelo Teu amor manifestado na cruz em Cristo, por nos salvar, por nos perdoar, por nos dar uma novidade de vida, uma percepção diferente da realidade. Nos ajuda, Senhor, a crescer nessa percepção, a crescermos também na imitação, no ser parecidos contigo. Também no que diz respeito a essa Tua característica de generosidade. Nos ajuda, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos ainda concluir esse nosso tempo com alguns avisos. Quero convidar você, se você gosta de cantar, nossa comunidade, a Luterana Floripa, tem um coral e você pode fazer parte desse grupo que se reúne todas as terças-feiras às 18h30 aqui no nosso casarão. Você pode chegar, pode conhecer o grupo, pode falar com o pessoal para que seja ali também entrosado nessa equipe. Qualquer dúvida, faça contato pelo WhatsApp da comunidade. Nosso WhatsApp está aí para você, anote, mande um recado, fale com a Vanessa, ela vai deixar você a par de tudo o que for necessário para que você possa participar não apenas do coral, mas de qualquer grupo dessa comunidade que se reúne aqui presencialmente. Participe também fazendo o seu movimento de generosidade nas questões também financeiras do sustento dessa comunidade, nos mais diferentes aspectos e nos mais diferentes projetos. Participe e que Deus te abençoe. Deus te abençoe generosamente, te dando muito além daquilo que você pede, pensa ou imagina. Amém.